Bom dia, pessoal. Hoje eu gostaria de falar de um tema aqui importante, que seriam os possíveis entraves que as religiões apresentam na nossa jornada espiritual. Mas, primeiramente, é bom nós lembrarmos qual é o conceito de religião, né? O que a palavra religião significa, que muitas vezes a gente olha até com certo preconceito, religião, Deus, mas, na verdade, religião vem de religare. Então, religar é reconectar. Reconectar com o quê? Eu me reconectar com a minha fonte. Eu me reconectar com o ser divino, com a parte divina que existe em mim ou que existe fora de mim. Mas, no fundo, a essência de todas as religiões, né, e eu não estou citando nenhuma religião em específico aqui, mas todas elas buscam o quê? A reconexão com o divino, a nossa ascensão espiritual, que seria uma elevação do nosso nível da consciência, e principalmente a libertação do nosso sofrimento, né? Então, no catolicismo, a libertação do sofrimento seria a salvação, enquanto que, vamos dizer, de uma forma mais moderna, no espiritualismo mais contemporâneo, seria a iluminação. Então, e quais seriam os possíveis entraves que podem acontecer nessa nossa jornada? Porque todas as pessoas, mesmo aquelas mais inconscientes, elas buscam essa conexão. Porque existe, por default, uma insatisfação divina em nós, que é essa crença na separação da nossa fonte. E que muitas vezes nós sentimos isso como ausência de bens materiais, ausência de relacionamentos. Mas ela tem apenas uma única raiz. Então, hoje seria bom a gente fazer uma reflexão. Então, o primeiro item que eu listei aqui seria o apego à forma. Então, as religiões foram evoluindo ao longo do tempo. E muitas ficaram mais presas à forma do que ao conteúdo, né? Até mesmo por causa dos próprios seguidores, né? Daqueles que fundaram, que vieram depois daqueles que fundaram as religiões. E esse apego à forma significa que muitas vezes nós podemos achar que se eu fizer tudo que a religião manda, então eu estou no caminho espiritual, eu estou realmente praticando o amor universal, que seria, no fundo, a essência da religião. Então, por exemplo, se eu sou católica, eu vou à missa todo domingo às 18 horas sem falhar, né? Se eu sou espírita, eu vou ao centro. Enfim, se eu sou muçulmano, eu faço o Ramadã, que é aquele jejum. Então, pode o ego, como armadilha, colocar para nós que, ao seguirmos todos os rituais, as práticas, as orações, seja lá o que for que aquela religião indica, que sim, que nós estamos já evoluindo espiritualmente. Mas qual é o problema disso? É que muitas vezes, não é que essas práticas, né, os rituais, nada disso funcione, não é isso. Mas é que às vezes isso não vem acompanhado de uma evolução, de uma prática do nosso dia a dia, né? Então, vou dar como exemplo, a minha tia, irmã do meu pai, ela era muito ligada, né, na igreja, ela sempre ia à igreja todo santo dia. Meu pai nunca foi um homem muito ligado ao espiritual, mas um homem de bom coração. Mas aí ele sempre falava assim, eu não entendo, a irmã vai todo dia à igreja, mas sai de lá, briga com todo mundo, condena todo mundo. Então, o que esse entrave, primeiro, que eu estou listando aqui, quero dizer com isso? É que muitas vezes a gente se esquece que a verdadeira prática, além dos rituais, vamos dizer assim, além das recomendações, é aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? Que o nosso verdadeiro laboratório, a nossa sala de aula, é a nossa vida aqui no cotidiano. Tá? Então, esse seria o ponto 1. Ponto 2, é a crença no pecado. Isso é muito forte, né? Isso tem um impacto muito negativo. Por quê? Porque, de acordo com a trindade profana do ego, do sistema de pensamento da separação, eu cometi um pecado, logo, eu sou culpada. E se eu sou culpada, qual é a lógica final? Eu mereço uma punição. Não é assim que funciona? Por exemplo, a gente vai à justiça por quê? Fulano fez alguma coisa, então vou entrar com um processo contra esse fulano. No final, o juiz vai dizer, é certo, errado, e se a pessoa for condenada, ela está condenada. Ou vai para a prisão, ou ela vai pagar valores, danos morais, seja o que for. Então, já está subentendido, né? No nosso subconsciente, inconsciente, enfim, que se eu sou pecadora, eu mereço a punição. E como é que eu posso, então, já que a força motriz de toda religião é a nossa reconexão com o divino, é a nossa libertação do sofrimento, é a nossa alegria e felicidade, vamos dizer assim, como é que uma pessoa que se sente culpada
pode merecer, vamos dizer, o reino dos céus. É incompatível. Então, isso é um empecilho muito sério que acaba levando que muitas vezes a gente pode fazer tudo aquilo que a religião manda. Mas se a gente continua arraigado nosso pensamento na crença do pecado, isso é um entrave para a nossa evolução. Um terceiro ponto, seria até um ponto que vem de carona com a crença no pecado. É o que? É o peso das ações passadas, né? Então, quer dizer, muitas vezes eu me considero uma boa pessoa, eu pratico ótimas ações, eu faço tudo que a religião manda e, porém, me vejo o quê? Punida por Deus, né? E punida pela vida, seja lá qual o nome que você queira dar. Mas aí a gente se pergunta, mas de onde vem essa punição? Ah, já sei. Coisas que você praticou lá atrás e agora você está pagando por elas. Quem sabe até em outras vidas, mas você tem que pagar por elas. Então, se eu tenho esse tipo de crença, se eu acredito nesse tipo de sistema de pensamento, que é o sistema de pensamento, no fundo, dá o quê? Da culpa. Da culpa, então fica difícil realmente eu receber as benesses, né, do que seria a verdadeira religião, que é aquela que me conecta ao meu ser real, a Deus, e que me permite me libertar do meu sofrimento e a minha ascensão espiritual. Então, esse seria um terceiro ponto. Quarto ponto seria o dogmatismo e o medo do questionamento. Então, o que acontece? Muitos grupos que a gente já pertence, ou já pertencia a grupos que eram assim, né? Você não pode questionar uma regra, né? Se você questionar uma regra, isso significa uma fraqueza espiritual. Ué, mas como é que você está questionando isso? Não pode? Se é o Todo-Poderoso que diz, então você tem que seguir isso. Se você está seguindo, então você, olha, ou você é um fraco espiritual e você nem serve para isso aqui. Então, na verdade, se é uma dúvida sincera, eu sigo um certo sistema religioso. Se eu tenho uma dúvida sincera, vamos dizer, por que o jejum seria uma prática indicada para a minha purificação? Vamos dizer, uma pessoa pode ter uma dúvida sim, uma dúvida sincera, mas se essa dúvida é considerada tipo uma rebeldia com relação aos dogmas estabelecidos, então essa pessoa vai o quê? Vai se encolher, né? Essa pessoa vai até o quê? Ela não vai tirar a dúvida que ela precisa tirar. E tem pessoas que são mais devocionais, elas aceitam as coisas sem muitas explicações. Mas tem pessoas que são mais inquisitivas mesmo, elas têm uma mente mais aguçada e querem maiores explicações. E nisso pode parecer uma certa o quê? Rebeldia religiosa ou espiritual. Então, esse seria um quarto entrave. Um quinto entrave seria que a gente tem uma visão de Deus como separado, um Deus longe de nós. Né? Então, ao invés de eu achar que Deus mora aqui, habita aqui, né, e que eu sou unida à minha fonte, não. Eu estou aqui na terra, um reles mortal. E Deus Todo-Poderoso está lá no céu. E tomara que Ele me abençoe, né? E tomara. Aí a gente chega e diz, bom, se eu pratico boas ações, então Deus me abençoa. Se eu faço ações ruins, tenho ações ruins, eu vou ser o quê? Julgada, pecadora e mereço uma punição. Então, ainda, isso pega carona na visão do pecado, que na verdade vem da visão da separação. Então, todo o nosso problema, no fundo, é essa visão da separação de Deus e da separação dos nossos irmãos. É isso que acaba criando um conflito interior de sofrimento e na forma externa, na relação com o mundo, os conflitos mesmo entre as pessoas e entre as nações. Então, sexto ponto, dependência de intermediários. Então, o que seria isso? Eu acho que eu só posso estar bem se eu estiver num certo templo, numa certa igreja, num certo local, ou diante de um certo padre, de um certo guru. Então, não é que a gente não vá dar valor, sim, aos mestres, porque é a partir deles que nós aprendemos, né? E nós vamos dar valor também a lugares que podem ser, claro, favoráveis à nossa evolução. Mas muita gente, às vezes, se questiona. Já vi uma vez uma pessoa me escrevendo, perguntando, eu devo ir para um retiro, então, por exemplo, eu segui um curso em milagres? Não, se eu for para um retiro, cadê o laboratório do dia a dia? Que é ali que eu vou fazer a prática do perdão. Então, muitas vezes, essa terceirização, né, da nossa espiritualidade, achar que ela está dependente de fatores externos, pode ser um empecilho, sim. Porque a verdadeira religião, que é a reconexão com o meu ser,
eu tenho que ter autonomia para isso, eu tenho que me sentir bem em qualquer lugar, eu tenho que as práticas, seja onde eu fizer, com quem eu fizer, eu vou me sentir bem independentemente. E um último ponto seria uma identidade religiosa como um ego espiritual. Então, o que significa isso? Ah, eu sou kardecista, eu sou católica, não, eu sou... Enfim, a gente se identifica com uma certa religião. E não há nada demais de você se identificar com uma certa religião e achar que aquele é o caminho para você. Não é isso o ponto. O ponto é que muitas vezes a gente se aprisiona naqueles dogmas e começa a julgar que todo mundo que não é daquela religião não está evoluindo, entendeu? Eu sou superior, porque afinal de contas, por exemplo, eu entendo tudo sobre o que é a reencarnação. Já um fulano não tem nem ideia do que é isso. Isso é o quê? Tem a ver com o quê? Com o sistema de separação do ego, da visão de separação, da visão do especialismo. Eu sou especial porque eu sigo A. Fulano que segue B não é especial como eu. Há aí uma certa superioridade, quando na verdade o verdadeiro amor chama por quê? Pelo quê? Que todos nós somos iguais em conteúdo. Tá bom, podem haver diferenças na forma, mas no conteúdo todos nós somos iguais. Né? Somos centelhas do amor divino, somos os filhos de Deus no linguajar católico. Então é importante lembrar desses pontos. Né? E, na verdade, a verdadeira libertação, a verdadeira religião é aquela da conexão com Deus sem esses preconceitos, vamos dizer assim. E principalmente numa visão pró-unicidade. Que seria essa visão pró-unicidade? Apesar dos meus olhos, dos meus sentidos enxergarem a diversidade, aquilo ali é diferente disso. A multiplicidade, há tantos aqui, tantos acolá. Os sentidos fazem isso, né? Eles dão realidade às formas. Mas essas formas não são a verdadeira essência. Então, a verdadeira religião é a gente conseguir ir além das aparências e enxergar o um que está por trás dos muitos. Essa é a verdadeira religião. E aí não importa qual é a sua atividade na sua vida, né? Praticar isso, porque aí que é o pulo do gato, né? A religião não é dentro de um templo, a religião é no dia a dia, em toda hora. Então eu posso ser um político, um empresário, um artista, um atleta. Mas se a minha visão é essa, de que eu e meus irmãos somos um, estamos todos conectados a uma única fonte, as minhas ações serão derivadas desse entendimento. E uma vez que as minhas ações forem derivadas desse entendimento, de que todos nós somos um só, uma coisa só, os conflitos se minimizam, né? As diferenças se minimizam. Eu sou superior, eu sou inferior, também vai se esmorecendo. Então é isso aí, pessoal. Fica aí essa reflexão para o dia de hoje, né? Porque conforme disse Ramana Maharshi, a verdadeira religião é o amor. Então é isso aí. Se você pode refletir no dia de hoje se algum desses itens listados estaria sendo um entrave para a sua evolução espiritual. É isso aí. Um beijo e até a próxima.